Vamos aqui responder essa questão do Enem de 2013, segunda aplicação, e ela é uma questão muito boa para treinarmos e explicarmos algumas propriedades de potenciação. Muito importante, essa questão gerou uma confusão na galera, e é muito importante que você tenha consciência de como responder essa questão, porque se você entender completamente como responder, então esse é sinal de que você domina bastante essas propriedades de potenciação e ele já não será mais um problema para você. Vamos lá. O matemático americano Eduardo, aí não sei das quantas, pediu ao filho que desse um nome a um número muito grande, que consistia do algarismo 1 seguido de 100 zeros. Vamos representar esse número. Quando eu escrevo o número 1 seguido de 2 zeros, ele é o quê? 10 elevado a 2. Perceba, seguido de 2 zeros é elevado a 2. Se fosse 1000, é 1 seguido de 3 zeros, então é elevado a 3. Então, o número 1 seguido de 100 zeros é o quê? É 10 elevado a 100, correto? Então, esse é o nosso número. Seu filho batizou o número de Google. O Google é 10 elevado a 100. Mais tarde, o mesmo matemático criou um número que ele apelidou de Googleplex, que consiste em 10 elevado a 1 Google. Então, perceba que ele é 10 elevado a esse Google, que é 10 elevado a 10 elevado a 100. E aí ele pergunta quantos algarismos tem um Googleplex. E agora? Confusão, hein? Confusão é grande agora. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para você, e isso é um erro que você não pode ter uma dúvida, é perceber que existe uma diferença entre, vou colocar aqui duas situações, 10 elevado a 2 elevado a 3, deixa eu ajeitar aqui esse 3, e 10 elevado a 2 elevado a 3. Existe uma diferença nesses dois cenários. Uma coisa é eu pegar o 10 elevado a 2, ou seja, o 100, e elevar 3 vezes. Esse segundo caso é eu pegar 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2. Perceba que esse segundo expoente, que é o expoente número 3, ele está elevando todo esse número. Ele está elevando a base 10 e o primeiro expoente ao mesmo tempo. Então eu estou pegando esse valor e multiplicando 3 vezes. Isso aqui seria 10 elevado a 6. Agora, esse segundo caso, quando não tem esse parêntese, o 3 ele está elevando o primeiro expoente apenas. Então é como se fosse o número 10, que ele está elevado a 2 elevado a 3. Quanto é que é 2 elevado a 3? É 8. Então isso aqui é 10 elevado a 8. Porque o 3 ele está elevando apenas o primeiro expoente. Então perceba que existe uma diferença quando você está trabalhando com dois expoentes. Você tem que verificar se esse segundo expoente ele está elevando apenas o primeiro expoente, que seria esse primeiro caso, ou então, que é de 10 elevado a 8, ou então se ele está elevando a base e o primeiro expoente ao mesmo tempo, que seria o segundo caso, seria 10 elevado a 6. Perceba que são dois cenários completamente diferentes. Entendeu? Então, o primeiro ponto que eu quero que você fique bem claro é isso. Toda vez que você tiver dois expoentes, verifique o que ele está elevando. Aqui, nesse primeiro caso de 10 elevado a 2 elevado a 3, que dá 10 elevado a 8, é só uma forma rebuscada de falar 10 elevado a 8. Só que em vez de ele falar 8, ele botou 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 8. Agora no outro não. Ele falou que eu tenho um número 100, que é 10 elevado a 2, e eu quero elevar ele a 3. Eu quero multiplicar 100 vezes 100 vezes 100. Então perceba a diferença. Então esse é o primeiro conceito que eu gostaria que você tivesse bem claro. E agora aqui nós vamos para a questão em si. O que esse expoente, o segundo expoente, ele está elevando? Ele está elevando apenas o primeiro expoente, concordam? Isso aqui é como se for, é um número. Da mesma forma que 2 elevado a 3 é 8, e ao invés de eu escrever 8, eu posso escrever 2 elevado a 3, eu tenho esse número aqui, que eu escrevi ele na forma exponencial. Esse segundo expoente, ele está elevando apenas o primeiro número. Então, eu tenho aqui 10 elevado a um expoente. Eu não vou colocar porque é uma outra representação na matemática, né? Eu vou botar G. 10 elevado a G. E esse G significa 10 elevado a 100. Entendeu? E como é que eu sei? E a questão ele está perguntando, olha só. A questão não está pedindo para você dizer qual o valor desse Googleplex.
Ele está pedindo para você dizer quantos algarismos esse número possui. E olha só, 10 elevado a 2 possui quantos algarismos? 3 algarismos. Ele vai possuir sempre um zero e o número de expoentes vai ser o número de zeros que ele vai ter. 10 elevado a 3 não é 3? Então vão ter 3 zeros e vai ter o número 1. Então você percebe que o número de algarismos é sempre 1 mais o expoente. Por exemplo, 10 elevado a 5 vão ser 6 algarismos, porque vai ser 1 e 5 zeros. 2, 3, 4, 5. 6 algarismos. Então esse 10 elevado a g vão ter quantos algarismos? Vai ter o número 1, que vai ser um algarismo, e nós vamos ter g números zeros, que seria então 1 mais g. Quanto é que é o g? 10 elevado a 100. Então a nossa resposta seria letra D. Questão genial, questão realmente fantástica, porque ele aborda todos esses conceitos de potenciação. Realmente é uma questão bem interessante e que vale a pena a gente estar comentando sobre ela. E aí, deixa um comentário aqui sobre o que você achou dessa questão. A questão foi boa, foi tranquilo? Você tinha essa dúvida sobre a diferença de você estar o segundo expoente elevando apenas o primeiro, ou então estar elevando todo o número, desde sua base até o expoente? E agora ficou claro depois desse vídeo? Deixa um comentário aí explicando todo esse contexto aí, toda essa sua situação. Espero que tenha ajudado de alguma forma na tua preparação e aguardo vocês nos próximos vídeos.